Bom, vamos lá. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que eu realmente odeio. Primeiro, que levantar sonolento de madrugada já é uma merda. Segundo, que eu sou uma pessoa extremamente azarada. Mas o que o azar tem a ver com a história, você deve estar se perguntando. Relaxa, logo você vai saber. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Isso é ótimo, pois eu não tenho dinheiro nenhum, nem mesmo para um cômodo minúsculo. Eu estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação muito conturbada. Então, eu não vi problemas em dividir o espaço com meus 3 irmãos. Sempre nos demos muito bem. Coisa rara entre irmãos hoje em dia, eu sei. Éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como estava sem emprego, era a forma que eu encontrei para ajudar. A casa até que é bem grande, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem para 2 carros. O problema sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um fica no corredor próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar a volta até os fundos, destrancar uma porta, atravessar o jardim para acessar o outro banheiro. Já era chato fazer todo esse percurso de manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar a cair nos braços de Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco acolhedora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma ótima pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e um sanitário antigo. E mesmo assim, tinha um maldito barulho quando você dava a descarga. Sério, era um barulho alto o suficiente para te tirar do modo sonolento e te trazer de volta para a realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar pronta. Na minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los. E eu sinceramente não me lembro de um segundo banheiro. Talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro e o vovô não conseguiu aceitar a partida dela, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, a empregada dele o encontrou sem vida, exatamente nesse banheiro dos fundos. Foi constatado que a causa da morte havia sido um ataque cardíaco. Mas vamos ao meu problema com o maldito banheiro. Deveriam ser umas 2 da manhã, quando me levantei apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo iria demorar muito. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos para me aliviar. Procurei o interruptor para acender a luz. Depois fechei a porta, fui até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teia de aranha e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo isso. Deixar o lugar mais aconchegante, pelo menos. Puxei a corda da descarga ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali também não funcionava. Imagina a minha surpresa, quando puxei a maçaneta e a porta não abriu. Eu não tinha trancado, e nem era possível. Esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Logo pensei que um dos meus irmãos estava tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, agora abram a porta, disse eu, tentando entrar na brincadeira, sabe? Ninguém disse nada. Vamos, abram! Elevo o meu tom de voz, novamente sem resposta. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente, mas não poderia ser isso.
Quem poderia ter feito isso se não fosse um deles? Um invasor, talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos? Que droga! Pensei em muitas coisas, mas nada parecia se encaixar. O pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Eu então tomei um impulso. Estava prestes a colocar aquela ideia em ação. Mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão, perto de alguns escombros, pedaços de parede, restos de entulho, possivelmente deixado por meus avós. Tenho que lembrar os outros a me ajudar a limpar isso aqui, sussurro para mim, me referindo a meus irmãos. De repente, minha mão tocou em um pedaço de papel no meio da bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça, que agora havia piorado um pouco com a volta da luz. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Traga o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo são altas as chances de sucesso. Sem janelas, isso é muito importante. Leia o que lhe enviei em voz alta quando tudo estiver pronto. Você saberá que funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite. Mate a sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que aquilo era só algum tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante de que nada aconteceria. Mas quando você menos esperar, a porta se trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo depois de quebrar a regra, ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, e a culpa é sua. Implore, talvez tenha sorte na primeira e, caso tenha, nunca mais volte. Antes mesmo que eu pudesse demonstrar qualquer reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria de jeito nenhum levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma estranha força parecia me induzir a ver quem estava na minha frente. Eu levanto a cabeça. É a vovó, ou pelo menos é o que eu acho que era. A senhora alegre de minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na sua face envelhecida. Oh Deus! Abri a boca para falar, mas nada saía, nem um mísero som. Não conseguia parar de tremer. Meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia mais os meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra. Implorar. Consegui falar. Na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse que me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade abriu um grande sorriso, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era minha avó, não poderia ser. Era algo que usava sua pele com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz se apagou de vez. Era de manhã. Acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta finalmente tinha sido aberta. Eles me ajudaram a levantar, me levaram até a cozinha. Sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo, acharam que eu estava brincando. Entretanto,
Minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel fizeram com que acreditassem em mim. Decidi sair de casa 3 dias depois deste ocorrido. Eu ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Eu queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazerem o mesmo e nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que vovô amava a vovó. Amava o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando a sua alma em um cômodo. Agora também consigo saber o motivo dele ter sido encontrado morto naquele banheiro. Com certeza, ele descobriu da pior forma que aquilo que ele trouxe não era sua mulher.